Olá, eu me chamo Abelardo, tenho 38 anos de idade e sou um gaúcho da fronteira do município de Santana do Livramento. E hoje eu vou contar a história de meu pai, que se chama Antônio, um gaúcho raiz, um gaúcho da fronteira, e acostumado a montar touros furiosos, pois era um homem valente, um homem que nunca sentia medo de nada. E foi numa noite de lua cheia que eu vi aquele homem sentir medo. Em Santana do Livramento, meu pai era um homem muito considerado e muito respeitado pelas pessoas. O prefeito da cidade de Santana do Livramento era muito amigo do meu pai. Sempre acompanhava os eventos que havia naquela cidade. O meu pai montando em cavalos chucros, touro furioso, e laçando o gado. E morávamos num pequeno sítio, pois ao lado do nosso sítio havia um sítio com 96,8 hectares. Estava abandonado há muitos anos, pois o proprietário nunca havia aparecido ali. E o sonho que meu pai tinha era de construir um CTG gaúcho. E o prefeito, como era muito amigo de meu pai e sabia do sonho que meu pai tinha de construir um CTG gaúcho, e ele fez uma proposta para meu pai, para que não houvesse invasores naquele sítio que estava há muitos anos abandonado. Meu pai poderia construir o seu CTG gaúcho ali. Meu pai na hora aceitou e concordou com o prefeito de construir seu CTG gaúcho e ficar de responsável daquelas terras que estavam ali abandonadas. Então meu pai, com alguns amigos, começou a construir aquele CTG gaúcho. Após ter concluído a sua construção, em sexta, sábados e domingo à noite, era realizado baile de fandango. E o baile iniciava às 20 horas da noite e encerrava à meia-noite e meia. E foi um dia pela manhã que apareceu um homem muito idoso. Ele veio até meu pai e perguntou: quem deu autorização de o senhor construir um CTG gaúcho nas terras de meu irmão? E meu pai falou: para que não houvesse risco de invasores nessas terras que estão abandonadas há muito tempo, pois o prefeito fez um acordo comigo. Deixou que eu fizesse um CTG gaúcho aqui e ficasse cuidando dessas terras. Já que você afirma ser o irmão do proprietário dessas terras, pois eu só acredito vendo documentos em mãos. Ao meu pai ter falado aquilo, aquele senhor seguia a falar, insistindo que era o irmão do proprietário, que não precisava de documento algum. Ele deu 10 dias para desmanchar esse CTG das terras de meu irmão. Mas se você não desmanchar esse CTG em 10 dias, eu lhe prometo que o próximo baile que você realizar, no final do baile, terá uma surpresa. E será algo inesquecível, que você levará para o resto da sua vida. Então aquele senhor falou aquilo para meu pai, virou suas costas e foi embora. E se passou os 10 dias. Numa noite linda de sexta-feira, que era sempre programado, o baile estava sendo realizado de forma maravilhosa, pois aquele galpão do CTG estava generalizado com uma grande aglomeração, pois estava muito cheio. Alguns casais estavam dançando o fandango na rua, pois a noite estava bela. Sob a companhia do fandango havia uma grande lua linda no céu, e era por volta de meia-noite, e o baile já estava quase encerrando. Foi quando algo assustador aconteceu, e o pessoal começaram a ficar em pânico e começaram a gritar. Havia uma criatura assustadora
que estava numa longa distância, olhando em direção ao baile. Muitas pessoas avistaram aquela criatura, pois estavam todos assustados. Foi quando meu pai e mais alguns homens montaram em seus cavalos e foram em direção àquela criatura, que começou a fugir deles. Com seus cavalos, meu pai e os homens corriam em alta velocidade, mas não alcançavam aquela criatura, que corria numa velocidade incrível, pois havia momentos que ela corria encurvada e corria sobre 4 patas. Meu pai e os homens montados no cavalo não sabiam o que era aquilo, não sabiam entender o que eles estavam perseguindo. Em um certo ponto, perseguindo essa criatura, foi quando eles perderam ela de vista, pois meu pai e os homens já nem estavam mais na estrada, eles estavam numa área mais afastada, próximo de plantações de arroz. Naquele momento, os homens que acompanhavam meu pai decidiram retornar de volta. Meu pai, pelo contrário, não. Meu pai decidiu continuar procurando aquela criatura. E os homens retornaram de volta, e meu pai, montado em seu cavalo, continuou procurando aquela criatura, seguindo uma pequena trilha, próximo das plantações de arroz. Meu pai, como sempre, foi um homem valente, um guerreiro. Ele nem se importava. As horas se passavam naquela noite e ele continuava. Foi quando ele avistou aquela criatura. Ela estava a alguns metros dele, pois meu pai não estava portando nenhuma arma de fogo. Sim, o seu punhal que ele sempre carregava. Então, naquele momento, meu pai começou a tocar seu cavalo, indo em direção àquela criatura. E aquela criatura veio de encontro com meu pai e atingiu um golpe, arrancando a cabeça do cavalo. E meu pai acabou caindo dentro da plantação de arroz, pois ele estava com dificuldade de tentar se movimentar. Havia água até a cintura. Naquele momento, aquela criatura começou a rosnar e começou a vir em direção ao meu pai. Meu pai puxou daquele punhal que ele sempre carregava e ficou esperando aquela criatura se aproximar. E quando ela se aproximou, meu pai, com um golpe com aquele punhal, atingiu o olho dela. Aquela criatura se afastou e começou a rosnar. Meu pai, naquela hora, em meia dificuldade, com a água até a cintura, começou a sair daquele lugar. Meu pai, naquela noite, segurando seu punhal, ao desespero, andando dentro daquela plantação de arroz com a água até a cintura. Finalmente ele avistou a estrada. Foi para a estrada e começou a correr sem parar. Quando chegou em casa, minha mãe ficou assustada. Meu pai segurava o punhal, estava com a roupa ensopada, cheia de lama. E minha mãe perguntou ao meu pai o que houve, pois meu pai nem conseguia falar direito, mas ele repetia a mesma palavra. Eu atingi o olho dele, eu atingi o olho dele. Meu pai repetia essas palavras e soluçava ao mesmo tempo, pois meu pai estava muito assustado. E foi a primeira vez que eu vi meu pai sentir medo. Então, ao amanhecer, minha mãe levou meu pai até o hospital da cidade de Santana do Livramento, pois meu pai não parava de soluçar. Ao chegar ao hospital, meu pai avistou aquele senhor saindo do hospital. Ele estava com um curativo no olho. Olhou para o meu pai e começou a sorrir. E ele se afastou de meu pai e minha mãe de uma longa distância e lhe falou: Ei, estou indo embora dessa cidade, pois essa cidade é linda à noite. Talvez qualquer noite eu possa retornar, talvez numa noite de lua cheia. Mas eu lhe digo, seu moço, você deu sorte essa noite. Lembre, seu moço, na terra de cego quem tem olho é rei, e eu ainda tenho um olho. Pois ele falou aquelas frases sombrias, misteriosas, cheias de enigmas, e foi embora. Minha mãe ficava sem entender,
Mas meu pai sabia muito bem do que se tratava. E nessa época, eu tinha só 8 anos de idade. Meu pai revelou essa história só para mim e mais ninguém. E hoje eu revelo para vocês. E esse foi o relato de meu pai, Antônio. O relato que se chama O Gaúcho e o Lobisomem.